Gostaria de passar uma mensagem importante para você, trabalhador da luz, que possivelmente possa ter uma equipe espiritual, esteja trabalhando em conjunto com outras pessoas. É importante que você se atente a estas informações. Este aqui é um trecho do livro Transição Planetária, Bastidores da Batalha Espiritual. Os membros do Luzes da Nova Era, com certa frequência, sentem a presença de energias densas que, pelas características e peculiaridades, percebem que uma parte delas são de espíritos sombrios e outra parte são de energias de encarnados que, apesar de estarem fisicamente afastados das nossas atividades, ainda assim continuam mental e emocionalmente ligados à nossa instituição. Como todos os que trabalham nas nossas atividades espirituais são pessoas que possuem uma sensibilidade bastante apurada, sentem mal-estar e incômodo quando entram em contato com as desagradáveis energias provenientes daqueles que, por motivos irrelevantes, se afastaram dos nossos trabalhos e, atualmente, se encontram em lastimável estado de desequilíbrio mental, emocional e energético. Semanalmente, são realizados trabalhos espirituais para que essas energias negativas e densas sejam dispersas e durante um desses trabalhos, por intermédio de aparelhos dotados de sofisticada tecnologia, os cientistas e técnicos que atuam nos laboratórios da nossa colônia espiritual, rastreando as energias extremamente densas que causavam perturbações em trabalhadores da nossa instituição, conseguiram detectar que essas energias carregadas de pavor e desespero que chegavam aos nossos trabalhadores eram de fato emanadas daquelas pessoas que estavam afastadas das atividades espirituais da nossa instituição e que essas energias tinham conexão com um emaranhado de fios de material fluídico extremamente finos, que a título de comparação pareciam fios de cabelo ou de nylon. As telas de cristal líquido mostravam, com muita nitidez, que aquelas energias extremamente densas eram provenientes de um emaranhado de fios que se interligavam e estavam conectados a uma rede semelhante a tentáculos. Os fios dessa rede estavam conectados ao córtex cerebral das vítimas e enraizados produziam constantes descargas elétricas e magnéticas, de modo semelhante a ligações elétricas em todo o sistema nervoso dos encarnados que, sob o domínio dos seres sombrios, tinham se transformado em verdadeiras cobaias humanas. Por intermédio de processos gerados em modernos laboratórios do plano extrafísico inferior, cientistas e técnicos ligados à maldade haviam criado uma rede de matéria astral que continham fios extremamente finos que estavam conectados ao sistema nervoso dos encarnados que se afastaram dos trabalhos espirituais da nossa instituição, e através dessa rede estavam todos interligados, criadas pelos seres das sombras como meio de acelerar o desequilíbrio mental, emocional e energético das vítimas dessas experiências. Essas redes e fios a elas conectados foram fruto de experiências realizadas em laboratórios no plano astral inferior, e por intermédio de equipamentos tecnológicos, cientistas e técnicos infiltraram esses fios na mente das vítimas que, desdobrados através do sono físico, foram levados a esses locais e submetidos a essas experiências. E aprisionados à rede, os encarnados passaram a receber, através desses fios, descargas de impulsos eletromagnéticos acompanhadas de projeções mentais aterrorizantes, mantendo-os num clima de permanente pesadelo e constantemente excitados. Passaram a apresentar graves distúrbios mentais e emocionais. Conectados ao córtex cerebral e a todo o sistema nervoso dos encarnados, os fios dessa rede emitem energias e imagens tão intensas que, como acontece nos processos obsessivos, elas provocam transtornos emocionais e mentais para que essas cobaias humanas produzam energias desequilibradas, que são captadas pela rede e encaminhadas a um laboratório localizado logo abaixo da crosta.
Os fios extremamente finos dessas redes emitem irradiações tóxicas e formam uma espécie de teia de aranha, uma grande teia que interliga todos os encarnados que tiveram a infelicidade de se transformarem em cobaias desses seres. E como todos estavam conectados a uma mesma rede e interligados uns aos outros, as imagens aterrorizantes, os estados doentios de medo, raiva e desespero gerados por cada um deles eram potencializados, aumentando neles o grau de desequilíbrio mental e emocional, levando todos a um estado próximo à loucura. Interligados, todos os encarnados eram ao mesmo tempo estimulados para que seus pensamentos e emoções em profundo desequilíbrio produzissem formas de pensamento negativas para abastecer os laboratórios do plano astral inferior com essas energias densas. As análises realizadas pelos cientistas da nossa colônia constataram que estávamos diante de uma sofisticada tecnologia, fabricada em laboratórios do plano astral inferior e mantida por parte de cientistas e técnicos da maldade, com a finalidade de criar fios transmissores, e esses fios funcionavam também como captadores de ectoplasma dos encarnados e de todas as criações mentais desequilibradas que eram produzidas por elas. Através dessa rede, essas energias extremamente densas eram enviadas para um laboratório e manipuladas para serem utilizadas em projetos com finalidades maléficas. Nessas observações, os nossos cientistas detectaram também que, de tempos em tempos, as características das projeções mentais sofriam mudanças, como que obedecendo uma determinada programação. Como as vítimas, por meio dos cordões energéticos, estavam ligadas, esses seres estimulavam todas ao mesmo tempo para que produzissem as mesmas sensações, emoções de uma determinada espécie, que eram captadas e em seguida canalizadas para um laboratório. Essas análises nos levaram à lastimável conclusão de que todos aqueles que tinham assumido um compromisso espiritual com as atividades da nossa instituição, que seria uma forma de resgatarem débitos perante as leis divinas, com o rompimento desses compromissos, caíram nas mãos de seres sombrios e estavam sofrendo as consequências das insensatas ações que cometeram, descumprindo o acordo espiritual que haviam firmado ainda antes de encarnar. Com essa atitude irrefletida, interromperam o fluxo de energias que os ligavam à luz e reataram cordões energéticos e laços psíquicos que os ligavam aos adversários da luz e, manipulados por esses fios e seres frios, totalmente cruéis, acabaram perdendo completamente o controle de suas vidas e de suas próprias vontades. No clássico processo de obsessão bem conhecido nos meios espíritas, há sempre uma proximidade entre o obsessor e a vítima e, embora a obsessão de desencarnado para encarnado seja o processo que acontece com maior frequência, a obsessão de encarnado para encarnado também acontece. O fato é que, em toda relação humana, a obsessão sempre se dá através de cordões energéticos que funcionam como fios transmissores, interligando o obsessor e a vítima. E os cientistas e técnicos da maldade, utilizando de sofisticada tecnologia, criam em laboratórios um processo de obsessão sem a necessidade da presença do obsessor. A cada trabalho espiritual realizado com a finalidade de dispersar frequências vibratórias e energéticas densas, invariavelmente são desconectados uma considerável quantidade de fios, provocando uma interrupção no fluxo das energias que chegam aos laboratórios do plano astral inferior. Contudo, para que essas pessoas fossem conduzidas, desdobradas para laboratórios e se tornassem vítimas dessas macabras experiências, é porque já apresentavam algum grau de perturbação e desequilíbrio, e esse estado de perturbação mental, emocional e energética permitiu a conexão com os seres das sombras. Como já não ouviam mais os conselhos e orientações dos mentores espirituais responsáveis pela nossa instituição,
acabaram perdendo a proteção espiritual que é dada a todos os nossos cooperadores encarnados. De acordo com a lei de ação e reação, também conhecida como lei do retorno, todo ser humano sofre as consequências de seus atos e, na medida do possível, a misericórdia divina entra em ação. Usamos a expressão "na medida do possível" porque essa proteção por parte da misericórdia divina acontece até o momento em que as pessoas sejam merecedoras desse socorro espiritual, considerando que os encarnados, descumprindo o acordo firmado perante as leis divinas, se afastaram dos trabalhos espirituais realizados na nossa instituição e, com essa insensata atitude, restabeleceram antigas conexões com os seres sombrios. Não houve a possibilidade de a misericórdia divina entrar em ação. O mais lamentável é que não só se afastaram dos trabalhos espirituais e do fluxo da luz, como também, embora de maneira involuntária, passaram a fornecer aos seres sombrios energias ectoplasmáticas e criações mentais enfermiças que são utilizadas em ataques contra nós, e o que nos cabe fazer, a nossa única alternativa, é entrarmos em ação e agirmos em defesa da instituição e dos nossos colaboradores encarnados. As energias deletérias e tóxicas que esses encarnados são induzidos a produzir são captadas pelas redes e manipuladas em laboratórios pelos cientistas e técnicos a serviço dos magos negros, com a intenção de invadir a estrutura extrafísica de proteção do Luzes da Nova Era, nossa sede no plano físico, na tentativa de intervir nos trabalhos que ali são realizados. E cabe a nós, os guardiões, entrarmos em ação com a ajuda dos pais velhos e com a tecnologia que nos foi oferecida pelos irmãos de outros orbes para desarticular essas redes e suas conexões com os laboratórios e oferecer uma resposta à altura dos ataques que sofremos. À medida que essas redes são detectadas pela nossa aparelhagem tecnológica, são acionados aparelhos extraterrestres de origens diversas e, para um melhor entendimento, chamaremos de sondas, e após serem abastecidas com energias eletromagnéticas, emitem raios de baixa frequência que aos poucos rompem o campo energético das redes. Nessas operações, como medida preliminar, antes que as sondas entrem em ação, tomamos sempre o cuidado de seccionar os fios que estão conectados aos encarnados aprisionados a essas redes, para que não sejam, por ressonância magnética, atingidos pelos raios carregados de energias eletromagnéticas que as sondas disparam. O rompimento dessas energias e redes, além de aliviar as descargas energéticas extremamente tóxicas e perturbadoras que são enviados aos que estão elas aprisionados, provoca também uma interrupção do fluxo das energias que são captadas deles e enviadas aos laboratórios. Semanalmente, os instrumentos do nosso laboratório, localizado no plano extrafísico, realizam uma varredura no espaço dimensional, na área correspondente ao entorno da sede física do Luzes, com a finalidade de analisar as condições energéticas. Importante esclarecer que, quando afirmamos que o nosso laboratório está localizado próximo à área correspondente à sede física da nossa instituição, trata-se apenas de uma referência para que as pessoas possam se situar. De acordo com um trecho deste livro, transmitido pelo Guardião Vlades, a equipe da transição planetária, devemos entender que, neste momento, assumimos maior responsabilidade em referência aos trabalhos espirituais. Isso, todas as pessoas que estão inerentes a este processo, ainda mais as pessoas que assumiram um trabalho antes de encarnarem neste plano físico para quitarem débitos. Uma vez que outrora estavam ligadas a esses seres das sombras, ou até mesmo colaborando com os seus trabalhos, e que, por misericórdia divina, receberam a oportunidade de encarnarem mais uma vez para sanarem essas causas. Em via disto, estejam sempre cientes da necessidade do equilíbrio energético e da autoanálise interior, voltados sempre, é claro, para uma reforma íntima
profunda que estes tempos de transição planetária exigem de cada um de nós.